Eu sempre tive medo da noite. Não necessariamente medo do escuro, mas medo da própria noite. Quando eu era uma criança, minha imaginação sempre enchia minha cabeça com histórias de criaturas que andavam pela noite, e a segurança da minha casa me reconfortava bastante. Eu nunca tive nada que motivasse esse medo, mas isso mudou na noite em que eu decidi sair com meu amigo para assistir uma partida de futebol, e no meio da madrugada eu encontrei a luz vermelha em um semáforo. Naquela noite o jogo entrou em prorrogação, e depois eu e meu amigo saímos para comer algo, e então eu não tive a oportunidade de deixar meu amigo em casa antes das 2 da manhã. Tudo ocorreu bem, e depois de deixar meu amigo na casa dele, eu estava indo em direção à minha. O semáforo estava fechado. Eu parei em um cruzamento onde eu precisava virar para a esquerda. O semáforo em questão é um daqueles que quando fecha você já não sabe mais se está funcionando ou não, de tanto que ele demora para abrir de novo. Quando eu cheguei ao cruzamento, logo em seguida o sinal fechou. E eu fiquei parado ali por algum tempo. Eu teria furado o sinal, já que era o meio da madrugada e não tinha ninguém por perto. Porém, naquele dia, alguém tinha me dito a frase: caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Então, naquele momento, eu estava me sentindo uma pessoa correta. Eu queria provar para mim mesmo que eu era uma pessoa de caráter e decidi obedecer o código de trânsito mesmo sem ninguém estar perto para ver. Eu estava me sentindo muito bem. Então, eu olhei para minha janela e percebi que à minha esquerda havia uma mulher sentada sozinha no ponto de ônibus. Eu fiz contato visual rapidamente com ela, então eu desviei o olhar, mas já era tarde. Eu pude ver pelo canto do meu olho que a mulher começou a se mover na minha direção. Eu olhei para ela e percebi que ela carregava com ela uma bolsa. Rapidamente eu chequei se as portas e as janelas estavam trancadas e coloquei o meu pé no acelerador, só por precaução. Eu esperava que a conversa fosse apenas desconfortável, mas caso algo acontecesse, eu apenas podia acelerar e sair dali. Ela veio até mim, colocou a bolsa no chão e começou a bater na minha janela. Eu, nervoso, olhei para ela e ela pediu para que eu abaixasse o vidro. Eu dei um rápido clique no botão do meu vidro e uma fresta milimétrica se abriu na janela. Ela não parecia ter notado e também não parecia se importar muito. Ela se inclinou levemente e começou a falar. Ela disse: meu namorado me bateu. Eu tenho um amigo que mora ao fim da rua. Você pode me dar uma carona? Ela era uma moça baixinha e magra, com uma idade meio indeterminada. Ela tinha entre 20 e 60 anos, mas parecia um pouco desgastada. Ela parecia ter apanhado da própria vida e não só do namorado dela. Porém, o que me incomodou foi a maneira como ela disse aquela frase. Ela parecia fria, meio robótica, como se ela tivesse ensaiado. Aquilo fez o meu braço se arrepiar. E por um rápido segundo eu pensei se eu devia ou não ajudar a moça. Então eu disse para ela que eu não poderia dar a carona. Depois que eu recusei, ela se inclinou um pouco mais e disse novamente: meu namorado me bateu, eu tenho um amigo que mora logo ao fim da rua, você poderia me dar uma carona? Nesse momento eu tinha certeza que eu tinha tomado a decisão certa. Eu disse que estava meio tarde e que eu tinha pessoas me esperando em casa. Ela chegou ainda mais perto e disse: meu namorado me bateu, eu tenho um... E nesse exato momento a luz verde do semáforo acendeu. Eu coloquei o pé no acelerador e comecei a me mover para frente bem devagar enquanto pedia desculpas e me afastava dela. Ela nem mesmo se moveu. Ela apenas olhou para a luz verde, olhou para mim e disse 5 palavras que vão me assombrar pro resto da vida. Ela disse: você fez a escolha certa. Aquilo apenas confirmou o que eu sempre soube. Nada bom acontece na noite. Há uns 5 anos atrás eu vivia no centro de uma grande cidade. Eu sempre fui uma pessoa que gostava da noite, então eu costumava fazer longas caminhadas durante a madrugada e passar esse tempo refletindo sobre a minha vida. Eu fiz isso durante anos e nada nunca aconteceu comigo. Eu costumava brincar dizendo que até os traficantes da cidade eram muito educados. Porém, talvez a coisa mais horrível da minha vida aconteceu durante uma dessas caminhadas. Era uma quarta-feira, entre 1 e 2 da manhã. Eu estava andando perto de um parque que costumava ser guardado pela polícia, que ficava a uma distância considerável do meu apartamento. Era uma noite silenciosa, muito silenciosa até mesmo por uma noite no meio da semana, com quase nenhum tráfego e ninguém andando a pé na rua. O parque estava completamente vazio. Eu virei uma rua lateral para poder dar a volta na quadra e me encaminhar para minha casa quando eu notei ele. Bem distante, do mesmo lado que eu, no fim da rua, era uma silhueta de um homem, dançando. Era uma dança estranha, parecia que ele estava dançando um jazz antigo. Mas ele terminava cada passo da sua dança se movimentando um pouco para frente. Eu acho que é possível dizer que ele estava dançando andando, vindo direto na minha direção.
Chegando à conclusão óbvia de que ele provavelmente estava completamente bêbado, eu cheguei o mais perto que eu pude da rua para dar a maior parte da calçada para ele passar por mim. Mas quanto mais perto ele chegava, mais eu percebia o quanto os movimentos dele eram coordenados. Ele era um homem muito alto e usava um terno antigo. Ele veio dançando cada vez mais perto de mim até que eu consegui definir a sua face. Seus olhos estavam extremamente abertos e completamente frenéticos. Ele estava com a cabeça levemente inclinada para trás, como se ele estivesse olhando para o céu. Ele tinha um sorriso quase como de um desenho animado. Aquele sorriso que chega a ser doloroso de manter. Depois de perceber essas coisas, eu decidi atravessar a rua antes que ele chegasse mais perto de mim. Eu tirei os olhos dele para que eu pudesse atravessar a rua e quando eu cheguei do outro lado, eu olhei novamente para ele e fiquei paralisado. Ele tinha parado de dançar. Ele estava com um pé na calçada e com o outro pé na rua. Exatamente no mesmo local que eu estava, porém do outro lado da rua, perfeitamente paralela à minha posição. Ele continuava com a cabeça inclinada para cima, porém estava olhando diretamente para mim, ainda sorrindo. Eu fiquei completamente incomodado com a situação e comecei a andar novamente, porém mantendo meu olho no homem, que agora não se movia mais. Depois de colocar mais ou menos meia quadra de distância entre nós dois, eu tirei os olhos dele por um segundo para me atentar à rua. Estava completamente vazia. Eu olhei para trás de novo, por um breve segundo me senti aliviado porque eu já não estava vendo mais ele. Porém foi aí que eu percebi que ele tinha atravessado a rua. E agora ele estava novamente na mesma calçada que eu estava. Ele deve ter se movido muito rápido porque eu tirei meus olhos dele por menos de 5 segundos. Nesse momento ele estava parado, agachado. Eu fiquei tão chocado que eu fiquei paralisado ali por um tempo. Ele então começou a vir na minha direção. Ele dava passos extremamente largos, mas estava andando na ponta dos pés, como um personagem de um desenho animado tentando andar sem fazer barulho. Só que ele estava avançando muito rápido. Eu gostaria de dizer que nesse momento eu corri, ou que eu dei um soco nele, ou que eu liguei pra polícia, qualquer coisa. Mas eu não fiz nada. Eu fiquei completamente travado. Eu só fiquei ali, enquanto ele se aproximava de mim. Quando ele finalmente parou de novo, ele estava a não mais que um carro de distância. Quando eu achei a minha voz, eu gritei, o que você quer? Ele claramente conseguiu ouvir o medo na minha voz, porque eu consegui ouvir. E isso fez com que eu sentisse ainda mais medo. Ele não reagiu. Ele apenas ficou parado, sorrindo. Depois do que pareceu uma eternidade, ele foi lentamente se virando e começou a dançar andando novamente, indo para longe da onde eu estava, simplesmente assim. Não querendo virar minhas costas para ele, eu fiquei assistindo. Até que ele estava tão longe que eu mal conseguia definir a silhueta dele. Foi aí que eu percebi que ele tinha parado de se mexer. E eu assistindo em pânico enquanto a sua imagem crescia cada vez mais, percebi que ele estava voltando. Só que agora ele estava correndo. Então eu corri também. Eu corri até encontrar uma rua bem iluminada, onde havia uma pequena quantidade de carros na rua. Eu olhei para trás e eu não vi mais ele. Eu continuei olhando ao redor esperando ver aquele sorriso estúpido enquanto eu caminhava para minha casa. Mas nunca mais o vi. Eu vivi nessa cidade por mais 6 meses. Depois daquela noite eu nunca mais fiz uma das minhas caminhadas. Ele não parecia bêbado. Ele não parecia estar sob efeito de drogas. Ele só parecia louco. E a loucura é algo muito assustadora quando você olha nos olhos dela. Há mais ou menos 10 anos atrás, uma amiga da minha mãe costumava viver em um apartamento em Seul, na Coreia. Ela era uma dona de casa e cuidava da sua filha enquanto seu marido trabalhava durante o dia. Ela e sua filha estavam voltando para casa depois de concluir algumas tarefas na rua e então ela entrou no elevador do seu prédio. Quando ela estava lá, ela percebeu um homem que estava usando uma capa de chuva amarela. Ele estava usando um boné e mantinha o seu rosto para baixo, como se estivesse olhando para o chão. A amiga da minha mãe começou a se sentir um pouco desconfiada da situação, pois além do homem estranho, ela notou que nenhum outro número havia sido pressionado no elevador, apenas o andar dela. Ela também percebeu que ele carregava algum objeto enrolado em um pedaço de jornal. A amiga da minha mãe começou a entrar em pânico, então ela pegou o telefone celular e fingiu estar ligando para o marido dela, como se ele estivesse em casa, esperando por ela, falando coisas como, eu já tô no elevador, prestes a sair, pode abrir a porta para mim. Quando o elevador atingiu o andar dela, ela rapidamente pegou a sua filha e começou a andar em direção ao seu apartamento. Ela notou que o homem também desceu do elevador e agora caminhava lentamente em direção a ela. Ela começou a bater na porta do seu apartamento gritando, Oi marido, sou eu estou em casa, pode abrir a porta, fingindo que alguém estava vindo abrir a porta. Vendo isso, o homem na capa de chuva amarela começou a andar de volta para o elevador.
Quando ele começou a voltar, ela rapidamente começou a digitar a senha para destrancar a porta. Na Coreia é comum que as casas usem trancas digitais e não com chave. O problema é que ao apertar o botão, ele faz um barulho, como o som de um telefone quando você pressiona uma tecla. Quando o homem percebeu que não havia ninguém em casa, ele começou a correr em direção à amiga da minha mãe. Foi então que ela conseguiu abrir a porta, empurrou a filha dela para dentro e trancou a porta o mais rápido que ela conseguiu. E usando o olho mágico na porta, ela percebeu que o homem agora estava indo embora, retornando por elevador. Alguns meses depois, a amiga da minha mãe estava vendo no noticiário e foi anunciado que eles capturaram um serial killer, com o nome de Yoo Yong-soo, que costumava matar prostitutas. Ela diz que nunca conseguiu esquecer o que ela sentiu quando ela viu que o homem do noticiário costumava caçar na área dela. Ele usava um boné e uma capa de chuva amarela.